Olá, pessoal do Facebook, acabei de entrar no ao vivo aí, no Instagram, tudo bem? Estamos ao vivo. Bom, são 20 horas, é o horário que a gente marcou para começar essa live sobre um assunto que é um assunto muito importante dentro da ginecologia no geral, não só da reprodução humana, porque é muito prevalente, que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Então eu quero começar aí falando um pouco do porquê que a gente fala que é tão importante. Porque é muito prevalente, né? A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença, né, que afeta por volta de 15% das mulheres na idade reprodutiva. Poxa, então vamos só arredondando, de cada 10 mulheres, duas, basicamente, praticamente duas vão ter ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos, né? Então, é uma situação muito prevalente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora têm a síndrome ou conhecem alguém que tem a síndrome. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente, é algo que tem uma repercussão reprodutiva muito importante. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o nome síndrome dos ovários policísticos não é um nome que eu acho muito adequado. É um nome clássico, é uma síndrome que já se conhece desde os anos 30, mas não é um nome, é um nome clássico, por isso que a gente usa, né? É assim que ela é conhecida, mas não é um nome adequado. Por quê? Porque aparenta que toda mulher que tem a morfologia do ovário policística tem a síndrome dos ovários policísticos. E isso não é verdade, né? Então, essa é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês, porque essa é uma confusão que se faz, inclusive, de alguns médicos, né? Quer dizer, uma coisa é ter a síndrome dos ovários policísticos, outra coisa é ter o ovário policístico. Então, o ovário policístico, o que ele é? É um ovário que, no ultrassom, a gente consegue ver vários folículozinhos, vários cistinhos no ovário, que nada mais são do que óvulozinhos, folículos antrais, que a gente chama, que estão presentes naquele ovário. Isso é uma das características da síndrome, mas para ter a síndrome, que é a doença, você tem outros comemorativos que eu vou comentar um pouco mais adiante, né? Então não é porque você tem o ovário cheio desses cistinhos, e aí o ultrassonografista coloca ovário com morfologia micropolicística, ou ovário micropolicístico, ou ovário policístico, que você tem a síndrome dos ovários policísticos. Ter o ovário policístico sem ter a síndrome não é um problema para a gente, tá? Não é pelo menos um problema reprodutivo e nem endocrinológico, nem ginecológico. É simplesmente uma característica do ovário, um ovário que inclusive tem mais capacidade ovulatória normalmente. Tá? Agora, a síndrome pode ser um problema. E o que caracteriza a síndrome dos ovários policísticos? Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma doença que tem que ter 2 de 3 características, tá certo? Primeira característica, o ovário com a morfologia policística. Então, quer dizer, esse ovário cheio de cistinhos no ultrassom, principalmente um ultrassom numa fase do ciclo em que a mulher não esteja ovulando. Tá? Segunda característica, é uma mulher que normalmente tem hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? Um aumento dos hormônios masculinos. Que nós podemos ver isso clinicamente, e clinicamente como é que a gente vê isso? Através de um aumento dos pelos, onde a mulher normalmente não teria pelo, por exemplo, em volta do mamilo, por exemplo, no bumbum, por exemplo, embaixo do umbigo. São localizações onde normalmente a mulher não teria pelo e tem. Então, isso caracteriza um hiperandrogenismo clínico. Uma outra característica do hiperandrogenismo é a presença de acne. Então, a acne é outra característica de hiperandrogenismo. E a terceira característica, ou um hiperandrogenismo, laboratorial. Então, às vezes a mulher não tem esse aumento de pelo, nem acne de forma importante, mas tem um aumento da testosterona e de outros hormônios androgênicos, por exemplo, androstenediona, por exemplo, sulfato de dehidroepiandrosterona, né? Enfim,
todas essas características laboratoriais que caracterizam o hiperandrogenismo laboratorial. A terceira característica é uma anovulação crônica, ou seja, é aquela mulher que não ovula todos os meses. Então, é uma mulher que normalmente tem um ciclo menstrual mais alongado. Não em termos de fluxo menstrual, mas em termos de intervalo entre as menstruações. Então, é aquela mulher que não vai menstruar todos os meses, naturalmente, mas ela vai demorar 3, 4 meses, às vezes, para menstruar, às vezes até mais do que isso, dependendo da característica da síndrome. A gente chama isso de ciclos hispânio-menorreicos, é um nome complexo e muito técnico, mas é aquela mulher que tem esse intervalo entre as menstruações mais alongado que caracterizaria uma anovulação crônica, né? Então, para a gente fazer o diagnóstico da síndrome, a gente tem que ter duas dessas características. Uma quarta situação que é importante para o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos é descartar outras doenças que simulam a síndrome. Por exemplo, hiperprolactinemia, ou seja, um aumento de um hormônio que chama prolactina, que poderia simular tudo isso, e também uma situação que chama hiperplasia congênita da glândula adrenal, que é uma disfunção da função da glândula adrenal, que também poderia simular tudo isso. Claro que, principalmente a hiperplasia congênita da adrenal, ela é uma situação mais rara, mas que a gente tem que ficar atento em toda mulher que tem pretensamente a síndrome dos ovários policísticos. Então é assim que se faz o diagnóstico da síndrome. Quer dizer, pessoal, não é só porque tem um ovário policístico que nós temos a síndrome dos ovários policísticos, tá certo? Bom, então, dito isso, eu acho que vale a pena agora, só vou pegar aqui o meu roteirinho, vale a pena a gente pensar agora e separar essas pacientes com síndrome dos ovários policísticos em duas situações muito importantes, né? A primeira situação é a seguinte: as pacientes com síndrome dos ovários policísticos que não querem engravidar. As pacientes com síndrome dos ovários policísticos que não querem engravidar e que se incomodam principalmente com essa irregularidade menstrual e com os aumentos dos pelos, das acnes, isso é muito comum, essas pacientes elas vão se beneficiar muito de pílula anticoncepcional. Olha só, a pílula, comprovadamente, ela tem uma ação antiandrogênica, quer dizer, ela faz com que os hormônios masculinos diminuam e, por isso, essa mulher, num longo prazo, num médio e longo prazo, elas tenham menos pelo e menos acne. Então, a pílula é muito importante no tratamento da síndrome dos ovários policísticos das mulheres que não querem engravidar, obviamente. Além disso, se essa mulher com síndrome dos ovários policísticos tem também uma resistência à insulina, quer dizer, uma mulher que tem uma tendência a diabetes, uma pré-diabetes, uma intolerância à glicose, são todos termos que querem dizer a mesma coisa, essa mulher vai se beneficiar também de uma medicação que chama metformina. Por isso que é muito comum os médicos prescreverem metformina, mas tem que fazer um diagnóstico de intolerância à glicose, aí tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, curva de insulina, por exemplo, curva de glicose, por exemplo, um teste que chama Roma, que é um teste laboratorial para fazer esse diagnóstico, né? Então, a metformina é uma das perguntas que sempre me fazem, não é algo que tem que ser usado para todas as pacientes com síndrome, mas para aquelas que têm resistência à insulina, tá? Uma característica muito interessante da síndrome dos ovários policísticos é que, em 70% das vezes, as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas são mais obesas, elas têm pelo menos um sobrepeso. E a diminuição do peso, de pelo menos de 5% do peso, é um dos tratamentos para a síndrome. Então, assim, em 70% das mulheres, basta diminuir 5% do peso que a síndrome pode ser muito bem tratada, né? Então, isso também é uma característica interessante. Sempre ficar atento com essa questão do sobrepeso
na síndrome dos ovários policísticos. A outra situação é a situação das mulheres que têm a síndrome e que querem engravidar, né? Por que a síndrome dos ovários policísticos ela pode levar a uma dificuldade para engravidar? Porque, como eu disse, uma das grandes características da síndrome, na maioria das mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, é a anovulação crônica, ou seja, essa mulher ela tem uma dificuldade ovulatória, ela tem uma dificuldade para ovular. Então, por isso que o ciclo menstrual fica bagunçado, né? Então, se essa mulher não ovula todos os meses, obviamente, ela pode ter uma dificuldade para engravidar, porque sem ovular ela não tem como engravidar, né? E aí alguém vai me perguntar assim, mas doutor Jorge, então basta nós induzirmos a ovulação dessas mulheres para que elas comecem a ter mais chance de engravidar. Isso é verdade numa grande parte dos casos. Quer dizer, então, um dos tratamentos que a gente pode fazer para a mulher que tem ovário policístico e que quer engravidar e que não está conseguindo é fazer essa mulher ovular. E aí a gente tem várias medicações que podemos usar para que essas mulheres voltem ou comecem a ovular de uma forma mais normal, tá certo? Então, isso também é muito importante da gente entender. Porém, não podemos nos enganar, e nós que fazemos aqui reprodução humana, a gente vive isso no nosso dia a dia, com uma seguinte situação. Mesmo a mulher que tem ovário policístico, ou síndrome, né, dos ovários policísticos, e que não está conseguindo engravidar, esta mulher, ela também tem que ser avaliada por os outros parâmetros que são responsáveis pela gravidez. Então, assim, precisamos avaliar, além de fazer um diagnóstico correto da síndrome dos ovários policísticos nessa mulher, nós também precisamos avaliar se a trompa dela está funcionando adequadamente e se o sêmen do marido, ou do companheiro, também é bom. E aí a gente vai dividir, então, essas mulheres em, vamos pensar assim, em dois grandes grupos. Um desses grupos é aquelas mulheres que têm a síndrome, e a trompa funciona bem e o sêmen é bom. Nessas mulheres, basta sim uma indução de ovulação controlada, quer dizer, induzir ovulação, fazer um controle, principalmente por ultrassom, do crescimento ovulatório e fazer o coito programado. Essas mulheres costumam engravidar rapidamente quando a gente consegue fazer elas ovularem. Agora, naquelas mulheres que têm alterações das trompas ou que têm alterações importantes, o companheiro tem alguma alteração importante do espermograma, não adianta o coito programado, né? Como aí a gente entra em toda a fisiologia reprodutiva. Quer dizer, adianta eu fazer uma mulher que tem alteração da trompa ovular e ter relação em casa? Provavelmente não vai ser efetivo. E aí a gente tem que pensar em tratamentos alternativos a isso. Por exemplo, operar a trompa que precisa ser operada, ou ir para fertilização in vitro para a trompa que a gente acha que não vale a pena ser operada. Se o sêmen também tiver uma alteração importante, tentar melhorar esses espermatozoides quando possível, ou ir para fertilização in vitro em quem a gente não consegue melhorar os espermatozoides. Então, esse é um erro, um erro muito comum aí que a gente vê. Quer dizer, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, às vezes muitas vezes muito bem diagnosticadas, mas que ficam fazendo induções de ovulação repetidas, inefetivas. E aí a gente vai olhar, poxa, não fez o exame da trompa, não fez o exame do marido, e aí a gente vai entender o porquê que ela não consegue engravidar. Às vezes tem alteração da trompa, às vezes tem alteração do sêmen, às vezes os dois juntos, e na verdade o tratamento efetivo para essa mulher não é o coito programado. Seria, por exemplo, a fertilização in vitro, às vezes a inseminação intrauterina, dependendo da alteração que se vir. Então, isso é extremamente importante, pessoal, na compreensão e na adequada manejamento dos casos das pacientes com síndrome dos ovários policísticos, né? Então, é assim que a gente tem que fazer a avaliação completa dessas pacientes. Senão, de novo, a gente incorre em erros e posterga uma gravidez que poderia vir de uma forma mais adequada. Quando induzimos a ovulação da paciente com ovário policístico,
a gente sempre tem que ficar atento a uma situação muito especial. Essas pacientes, muitas vezes, elas são as pacientes de maior risco de hiperestimulação ovariana. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Então, tem muita gente que induz a ovulação das pacientes com ovário policístico e não acompanha o crescimento ovulatório por ultrassom. Isso é errado. É errado por quê? Porque a gente perde a chance de fazer um diagnóstico correto de um crescimento ovulatório maior do que a gente gostaria. E se isso acontecer, a primeira coisa que pode acontecer nessas mulheres é gravidez múltipla. Então, os casos que a gente vê muitas vezes de gravidez de trigêmeos e quadrigêmeos, muita gente acha que é fertilização in vitro. Na verdade, não. São coitos programados mal avaliados, né? Então, eu lembro muito bem, quando eu era residente ainda, de um caso que não teve a ovulação controlada. Era uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, usou uma medicação bem simples para induzir a ovulação, não controlou a ovulação adequadamente por ultrassom e ela engravidou de óctuplos, quer dizer, 8 bebezinhos no útero. Obviamente essa gravidez não evoluiu e essa paciente ficou 4 meses internada no hospital por perda sanguínea, quer dizer, é uma situação, claro, extrema, que não é comum, obviamente, mas que mostra a importância desse acompanhamento por ultrassom, e a importância da gente ter cuidado com essas pacientes. E quando a gente vai induzir ovulação para fertilização in vitro, temos que tomar cuidado com a dose da medicação que a gente vai usar. Porque se a gente errar na dose, se a gente usar uma dose maior do que essa paciente realmente necessita, essa paciente tem um hiperestímulo que pode ser muito grave. Nós sabemos todos da gravidade que pode ter uma síndrome de hiperestimulação ovariana, é a grande complicação que pode acontecer num tratamento como a fertilização in vitro e que, obviamente, ninguém quer viver, né? Quer dizer, um acúmulo de água na barriga, um acúmulo de água no pulmão, quer dizer, essas coisas que são absolutamente evitáveis desde que a gente controle bem a indução de ovulação. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar no manejo da paciente com ovário policístico que queira engravidar, né, pessoal? Então, esses eram os recados que eu queria dar. E agora eu vou começar a responder as perguntas que nós devemos ter aqui, que eu já recebi algumas antes da gente começar. Então, a Jéssica me pergunta o seguinte, eu vou ler aqui a pergunta. Eu tinha síndrome dos ovários policísticos, tomei cicloprimogina durante 3 meses, só para... Cicloprimogina, só para eu explicar um pouquinho para vocês que estão ouvindo, é uma medicação que pode regular a menstruação, não é um anticoncepcional, mas pode regular a menstruação. Ela tomou cicloprimogina durante 3 meses e em um novo ultrassom apareceu apenas microcísticos. Meu médico me deu Clomid para engravidar, eu tomei e já consegui engravidar no primeiro ciclo. Tive uma gravidez perfeita até 7 semanas e 4 dias, quando tive um aborto retido sem causa específica. O ovário policístico, ou microcisto, pode ter causado o aborto? Após 40 dias de curetagem, não foi mais encontrado síndrome dos ovários policísticos no ultrassom. Por quê? Então vamos lá. Primeiro, a síndrome dos ovários policísticos não está relacionada ao aumento de abortamento. Tá? Então, infelizmente, o aborto é algo que faz parte da natureza, pessoal. Ninguém deseja ter um aborto, principalmente a gente que trabalha com reprodução humana, ou seja, pacientes que querem muito engravidar e não estão conseguindo. Quando conseguem engravidar, viver um aborto é algo, assim, do ponto de vista psicológico, talvez uma das piores situações que a gente pode viver. Porém, é algo que vai acontecer em 15% a 20% das mulheres que engravidam, independente se são gravidezes naturais ou uma gravidez de qualquer um dos nossos tratamentos. Tá? Então, a gente tem que saber que pode acontecer e provavelmente, e aí talvez esse aborto tem que ser investigado. Então, você tem várias causas que podem causar aborto, alteração genética do embrião, trombofilias, fatores imunológicos, alterações anatômicas uterinas, mas o ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos, não está envolvida
um aumento na chance de abortamento, tá? Não ter encontrado, Jéssica, a síndrome dos ovários policísticos no ultrassom após a curetagem pode ser uma questão momentânea por causa do momento do ciclo que você está vivendo. Então, quer dizer, o ovário micropolicístico não vai aparecer em todos os ultrassons que você fizer, tá? Então, não é uma característica que vai ser sempre igual na mesma mulher, tá? Segunda pergunta. A Renata me pergunta assim: eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Já tomei vários remédios. E agora fiz uma ultrassom e a médica falou que é adenomiose. Também fiquei preocupado. Vamos lá. A síndrome dos ovários policísticos não tem nada a ver com a adenomiose. A adenomiose, ela é uma doença benigna também, que pode acontecer nas mulheres, e a infiltração do endométrio na musculatura uterina, né? A adenomiose, ela pode atrapalhar o processo de implantação dos embriões no útero, mas quando? Quando ela distorce a cavidade uterina. O que não acontece na maioria das mulheres que têm adenomiose. Então, Renata, a gente deve ficar preocupado com a tua adenomiose se ela distorcer a cavidade uterina. Então, é isso que teria que ver aí, né? Não vi o teu exame, então não tem como saber. Tá? Mas a síndrome dos ovários policísticos não tem nada a ver com a ocorrência da adenomiose. São duas coisas que podem acontecer em conjunto ou não, tá certo? A Lolisa, do Facebook, me pergunta assim: qual o melhor remédio para as mulheres com essa síndrome? Putz, Denise. Lolisa, desculpa. Essa é uma pergunta bastante abrangente, né? Isso vai depender do que está acontecendo. Quer dizer, como eu disse antes, se você não quer engravidar, talvez uma das ações é pílula anticoncepcional para diminuir os efeitos androgênicos da síndrome. Como eu disse, aumento de pelo, acne, enfim. Tá certo? Se você tiver resistência à insulina diagnosticada, a metformina ajuda muito, tá? E se você tiver com sobrepeso, perder peso é a principal medida de todas. Tanto para a mulher que quer engravidar, quanto para a mulher que não quer engravidar, tá? Se você quer engravidar, obviamente a pílula anticoncepcional, né, por motivos óbvios, ela está fora. A metformina, se você tiver resistência à insulina, pode ajudar você a ter uma ovulação melhor para melhorar a chance de você engravidar. E os indutores de ovulação. Se trata de clomifeno, letrozol, e aí a gente começa também a entrar em medicações um pouco mais eficientes, talvez, como as gonadotrofinas, enfim. Aí depende um pouco do teu caso e o teu médico tem que saber avaliar direitinho isso, tá? A Cláudia me pergunta assim: qual é a relação, essa pergunta é muito importante, qual é a relação da síndrome dos ovários policísticos com a obesidade, né? É uma relação íntima. Como eu disse antes, 70% das mulheres que têm ovário policístico, pelo menos 70% delas, são obesas ou têm pelo menos o sobrepeso. Qual que é a relação dessas duas situações? A relação é a seguinte: dentro da fisiopatologia da ocorrência da síndrome dos ovários policísticos, existe a resistência à insulina. Quer dizer, alguns acreditam, muitos acreditam que a gênese do ovário policístico em muitas mulheres é a resistência à insulina, que é a má ação de um hormônio que chama insulina nas células alvos da insulina, que são praticamente todas as células do nosso organismo. Então, para que aquela pessoa não fique diabética, ela tem que produzir mais insulina. O pâncreas secreta mais insulina do que o normal. O efeito colateral disso é um efeito colateral tanto no metabolismo ovariano quanto no metabolismo hepático, o que faz com que haja um aumento na secreção dos hormônios androgênicos. Tá certo? O que acontece é que as mulheres que são obesas ou que têm sobrepeso têm mais resistência à insulina. A obesidade faz isso. Faz a insulina não agir bem nas suas células-alvo. E aí isso pode levar, então, secundariamente, à ocorrência da síndrome dos ovários policísticos. E é por isso que diminuir o peso, muitas vezes, trata
sozinho, só essa medida pode tratar a síndrome dos ovários policísticos. Vamos para as outras perguntas aqui que eu estou recebendo agora. A Denise pergunta: quem tem SOP tem mais chance de ter câncer no ovário? Não, não há essa relação. Então fiquem tranquilas, porque essa relação não existe, né? Essa relação entre ovário policístico, síndrome dos ovários policísticos, enfim, com câncer de ovário. A Bruna me pergunta: e o risco de trombose? Vale a pena usar anticoncepcional para amenizar os sintomas? Vamos lá. Existe realmente hoje, né, um medo excessivo, na minha opinião, com o uso de anticoncepcional por causa desse dito aumento do risco de trombose. Pessoal, a minoria das pessoas vai ter um risco aumentado de trombose por causa do uso do anticoncepcional. Tá? Então, assim, isso ficou muito popular na imprensa, então criou-se um pânico geral, principalmente alguns anos atrás, por causa dessa relação do anticoncepcional com trombose. E isso não é verdade na grande maioria das pessoas. Tá? O que precisa? Quem que tem mais risco de ter trombose com o uso do anticoncepcional? Mulheres fumantes, então, cigarro sempre aparecendo aí como um vilão da história, certo? Mulheres que têm mais de 40 anos, verdade. Mulheres com histórico familiar importante de trombose, ou um histórico pessoal de trombose, e mulheres que têm trombofilias, que são situações relativamente raras na população geral. E fora essas situações, a mulher pode usar anticoncepcional e, como eu disse anteriormente, é uma medida excelente para a mulher que não quer engravidar e que tem a síndrome dos ovários policísticos, principalmente aquelas mulheres que têm os efeitos androgênicos da síndrome. De novo, aumento dos pelos, acne, enfim. É uma medida excelente. A Fernanda pergunta: a vitamina D diminui a chance de ter ovário policístico e aumenta a chance de engravidar? Olha, hoje em dia a vitamina D ela é muito estudada, né? Porque você tem tido vários estudos mostrando que a vitamina D é muito importante em várias situações fisiológicas do nosso organismo. Agora, a vitamina D, ela não diminui a chance de ovário policístico. Ela não tem uma relação com ovário policístico. Né? De verdade, não tem. Tá? Agora, a vitamina D, ela pode aumentar a chance de engravidar? A vitamina D é importante para vários aspectos fisiológicos. Então, é muito importante a gente manter a vitamina D adequada para a gente ter uma boa saúde. Se você tiver uma boa saúde, você tem mais chance de engravidar saudavelmente. Então, é importante manter a vitamina D adequada. Ela não tem uma relação, de pelo menos nada absolutamente comprovado, uma relação direta com a chance de gravidez, mas, obviamente, mulheres mais saudáveis têm mais chance de engravidar de forma saudável. E isso é muito importante para a gravidez. A Márcia, de Roraima, ela me pergunta assim, que ela está tentando engravidar há 10 anos. Mas o problema é a baixa motilidade dos espermatozoides do marido. Olha, Márcia, a gente está falando um pouco de ovário policístico, mas, puxa, tua pergunta é super interessante, né? A baixa motilidade dos espermatozoides, ela pode sim levar a uma diminuição na chance de engravidar naturalmente. A primeira coisa que tem que tentar entender é se só é essa a causa da dificuldade para engravidar de vocês. Então tem que saber se a tua trompa está funcionando bem, se o teu ovário está funcionando bem, e tem que ver os outros parâmetros do sêmen do seu marido. Se for só essa a causa, né, da dificuldade aí para engravidar, a gente tem que pensar e tem que tentar entender o porquê que ele tem uma baixa motilidade dos espermatozoides. Varicocele talvez seja a grande causa disso, cigarro, né, tabagismo é uma outra grande causa. Se a gente não tiver como tratar, ou se não tiver nenhuma causa desse tipo, ou nada que seja tratável, um tratamento adequado para isso, desde que a sua trompa esteja funcionando bem, e desde que o seu ovário funcione bem também, e desde que os outros parâmetros do espermograma do seu marido sejam adequados, talvez seja a inseminação intrauterina. Essa é a grande indicação de inseminação. Tá? Vamos lá, mais perguntas.
A Maiara me pergunta assim, estou com 30 anos, pretendo engravidar e tenho os ovários policísticos. Será que é difícil engravidar? Maiara, como eu disse ali, assim, primeiro a gente tem que saber se o seu ovário é só policístico ou se você tem a síndrome dos ovários policísticos. Se o seu ovário só é policístico e não tem mais nenhum comemorativo com isso, eu diria para você que isso não leva a nenhuma alteração na chance de você engravidar. Porém, se você tem a síndrome dos ovários policísticos, aí a gente pode ter uma dificuldade para você ovular, e aí, se a tua trompa estiver funcionando bem, de novo, o sêmen do teu marido for adequado, aí a indução de ovulação com coito programado poderia te ajudar, tá certo? Então, na verdade, o correto é passar por uma... Se você está com dificuldade para engravidar, tem que passar por uma avaliação adequada de um médico especialista em reprodução assistida, para te orientar adequadamente e avaliar se é só essa a causa ou se tem mais alguma outra coisa, tá certo? Outras perguntas. A Fernanda pergunta assim, estou tomando Clomid há 2 meses e ainda não consegui engravidar. O que pode estar acontecendo? Bom, vamos lá, Fernanda. 2 meses... Pensa bem, se você tem, eu imagino que você tenha síndrome dos ovários policísticos e dificuldade para ovular, por isso que está usando essa medicação, que é uma boa parte das mulheres, é uma boa medicação para induzir a ovulação. Primeira coisa, precisa ver se o Clomid está agindo direito no teu organismo. Então eu não sei, eu não tenho informação aqui se você está fazendo ou não um controle por ultrassom do crescimento ovulatório. Imagina que você esteja fazendo isso e imagina que você esteja ovulando bem. 2 meses é um tempo muito pequeno para a gente concluir que o tratamento não está bom. Pensa que é como uma gravidez natural. Qual a chance de um casal fértil engravidar em 1 mês tentando naturalmente? Por volta de 15%, 15% a 20%. Em 2 meses, por volta de... Vamos pensar assim, em 3 meses, 65% dos casais já engravidou, mas 35% ainda não engravidou. Isso não quer dizer que tem uma dificuldade. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma, desde que você esteja controlando a tua ovulação. Senão a gente não sabe se está sendo efetivo ou não essa indução de ovulação. Tá? A Michele me pergunta assim, a síndrome dos ovários policísticos tem cura? Puxa, Michele... Se a síndrome dos ovários policísticos for causada por uma resistência à insulina, principalmente essa ligada ao sobrepeso, se você diminuir o peso, provavelmente você está tratando de uma forma definitiva, desde que você se mantenha com peso adequado, a síndrome. Se for essa situação, é uma situação que não tem um remédio que cure, tá? Tem remédios que ajudam a gente a controlar, metformina, enfim, é uma delas, tá? Mas cura só mais nessa situação se for causada por uma obesidade, um sobrepeso. A Bruna me pergunta assim, a resistência à insulina tem relação com esteatose hepática? Boa pergunta. As pacientes com ovário policístico, mesmo não estando tão acima do peso, estão mais suscetíveis a ela? Vamos lá, pessoal. A resistência à insulina tem sim uma relação com esteatose hepática. Obviamente, muito ligada com o sobrepeso. Quando a gente fala sobrepeso, não precisa estar obesa, né? Então, quando você me pergunta assim, mesmo não estando tão acima do peso, o índice de massa corpórea maior do que 25 já é sobrepeso, né, pessoal? Então, às vezes, não é obesa, né? Sobrepeso. Isso já aumenta a chance de resistência à insulina e já aumenta a chance de esteatose hepática. Agora, na paciente com índice de massa corpórea menor do que 25, a chance de ter esteatose hepática, a não ser que seja uma questão familiar, enfim, ela é muito pequena, mesmo tendo a síndrome dos ovários policísticos. Paloma, quem tem síndrome dos ovários policísticos pode ser doadora de óvulos? Bom, Paloma, de novo, uma coisa é ter ovário policístico, outra coisa é ter a síndrome dos ovários policísticos. A paciente com síndrome dos ovários policísticos e com aumento dos hormônios masculinos,
tem uma tendência, se a gente não conseguir tratar isso, tem uma tendência a ter óvulos piores mesmo sendo jovens. Então, essa mulher não é muito adequado ela ser doadora de óvulos. Agora, a mulher que tem só o ovário policístico sem ter um aumento dos hormônios masculinos, ela pode ser uma doadora de óvulos e provavelmente vai ser uma ótima doadora de óvulos desde que ela tenha uma idade adequada para isso. Por quê? Porque são mulheres que normalmente têm uma reserva ovulatória maior do que o normal. Então seria uma boa doadora de óvulos. A Ana Cláudia. A Ana Cláudia me pergunta assim: qual exame deve ser feito para identificar problemas no parceiro? Olha, Ana Cláudia, o grande exame para avaliar a fertilidade do homem é o espermograma. Então, esse é o exame mais importante para iniciar a investigação. Outros exames que são mais coadjuvantes, mas que para algumas situações são importantes, são exames hormonais masculinos, testosterona, FSH, LH, prolactina, estrogênio também, tá? Os hormônios tiroidianos e também ultrassom de testículo para avaliar se esse homem não tem varicocele. Isso a gente não vai fazer em todo mundo, o espermograma sim, em todo mundo, mas esse só em situações específicas, tá? Outra pergunta. A Anne me pergunta assim: já fiz 6 ciclos com o indutor e só consegui ovular no primeiro ciclo. Nos demais não funcionou. O que pode ter ocorrido? Tomava 100 miligramas, eu imagino que seja de citrato de clomifeno, e fazia ultrassom. Olha, Anne, você, pelo menos 20% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, elas são resistentes ao citrato de clomifeno, certo? Pelo menos 20% das mulheres. Então, talvez você tenha uma resistência ao citrato de clomifeno e talvez o mais adequado é mudar a medicação. E aí você tem várias opções disponíveis, quer dizer, letrozol é uma das opções, e gonadotrofinas injetáveis são outras dessas opções. Sempre controlando por ultrassom, tá? Pessoal, eu acho que a gente já está 37, quase 40 minutos aqui com a live. Eu acho que para não ficar cansativo para vocês, eu acho que a gente vai encerrar. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo. Obrigado pelas perguntas. Por favor, não deixem de mandar outras perguntas, se vocês tiverem, que eu vou responder sempre ou pelo Instagram ou pelo Facebook, tanto faz. Eu vou, como sempre, e você já me conhece, eu vou responder a todas as perguntas, tá? Muito obrigado, boa noite a todo mundo, e vamos encerrando aqui. Um beijo a todos. Tchau, pessoal.